Estamos juntos nessa manhã. O tema do que eu vou compartilhar com você é algo que me marca muito. Cuidado com as suas escolhas. Escolher, tomar decisão é algo tão difícil, porque você depois não pode terceirizar a culpa a ninguém. Quando você escolhe, a responsabilidade é sua. Não tem como você colocar desculpa. Ah, mas por quê? Não, mas foi fulano. Não. Quando depende de você, é algo tão sério. Por isso que a gente precisa viver na direção do Senhor. Para tomar decisões, para saber a escolha certa, você precisa ouvir a voz do Senhor. Tem um hino aqui que canta, sempre toca na rádio, se eu não te ouvir eu morro. Isso é uma grande verdade, porque são tantas vozes tentando te distrair, são tantas vozes tentando dar direções erradas. Eu já vi uma pessoa me contando que ela estava passando por uma luta tão difícil, e ela escutou uma voz disfarçadamente, uma voz amiga, dizendo: acaba com a tua vida. Você está passando por esse problema e aparentemente parecia ser uma solução. De repente, ela entendeu que era o inimigo tentando confundir, uma voz estranha. Ela repreendeu em nome de Jesus. Porque são tantas vozes que vêm para tentar roubar você de Jesus. A tua alma vale tanto. Então a questão da escolha é algo que tem que ser muito na direção. A Bíblia, quando ela nos diz, através de textos escritos, ela nos dá direção para muita coisa. E a Bíblia em si, ela traz clareza para os nossos pensamentos e as nossas escolhas, quando diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabe quando você está passando por um lugar muito escuro e de repente vem uma luz? Como é bom a claridade, como a luz te dá direção. Você vê quando acaba a luz em casa, até você achar o isqueiro para acender uma vela, ou até você achar onde pode achar uma lanterna na casa que não tem um gerador. Você fica dando cabeçada, você fica perdido. Mas a palavra de Deus te dá clareza. A palavra de Deus te dá norte. E o que eu quero dizer para você hoje é isso: cuidado com as suas escolhas, porque tudo nessa vida tem consequência. A escolha que você fizer, a vida é sua, sim, você vai escolher, mas você tem que estar preparado para a sua consequência. Você pode orar, você vai se arrepender, mas tem consequência. Então é importante que você entregue ao Senhor até isso. O Espírito Santo fala com você, te dá direção, fala. É só você ficar atento à voz do Senhor. E a nossa vida, você já reparou que a nossa vida, ela é marcada por escolhas? Às vezes a gente que é um pouquinho mais experiente, para não falar mais velho, né? A gente que é um pouquinho mais experiente, a gente vê uma pessoa mais nova dando cabeçada, a gente vai lá falar. Olha, não é porque uma mãe, às vezes uma mãe dá tanto conselho, o filho pensa o que mais? A minha mãe, coisa chata, não é assim? A gente escuta tanto, mais adolescente, ou nem adolescente, o filho já adulto, falando coisas parecidas, coisas dessa origem, e aí a gente vê como que a gente sofre vendo aquela pessoa não querendo ouvir, porque se a gente fala, não é porque a gente quer se intrometer na vida da pessoa, não é porque a gente é chato, é porque a gente já sabe no que vai dar. E a gente não quer que aquela pessoa sofra as consequências. E aí sempre a gente está ali, não é assim? Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém que eu amo tomando uma decisão errada, eu vou lá: não, por favor, vai por aqui, esse caminho é melhor. E é tão difícil às vezes as pessoas compreenderem, porque as pessoas são cheias de vontade. As pessoas são cheias do próprio eu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas tomam decisões baseadas no seu emocional, baseadas na realidade que está vivendo naquele dia. Por exemplo, às vezes a pessoa, baseado numa emoção, eu vou me vingar. Já viu isso? Eu não vou perdoar. Não, eu tô aqui, que esse é meu direito. Ontem meu marido foi ao supermercado, ele chegou em casa chocado, porque ele viu um senhor, um professor, né, dando uma lição de moral na atendente, que fez a menina chorar. Falou coisas horríveis para ela, fez a menina chorar. Sabe? E eu fico pensando, eu já ouvi um grande pregador falando que ele estava num aeroporto para fazer uma viagem, e o café do aeroporto não é algo muito barato, né? E ele pagou por aquele café, e a menina veio, praticamente derramou metade do café
no Pires. E ele ficou muito chateado naquela hora. Poxa, já não é barato um café, eu tô aqui para fazer uma viagem. Ele, no primeiro momento, baseado na emoção dele, ele ia falar, eu quero falar na mente dele, vou chamar o gerente dessa menina, ela tá pensando que, mas de repente aí vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo e fala, será que ela saiu de casa e não deixou um problema muito grande para trás? Será que essa menina não está passando por uma luta? Será que ela não está passando por uma dificuldade? Deixa eu respirar. E aí ele tomou uma outra decisão e falou assim, minha amiga, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E ele mudou aquilo ali, a menina começou a chorar, porque ela estava passando por uma luta tão grande. Que às vezes você tá com luta, você não pode, vou faltar o trabalho porque eu tô com uma luta. Não é assim, a pessoa tem que encarar ali, não justifica também. Mas às vezes a luta é tão pesada. E ele viu ali que ele tomou a decisão certa em não ir lá reclamar pro chefe dessa menina. Então a gente é muito cheio de eu não vou perdoar. Eu sempre falo nesse programa e vou repetir. Sempre. Quem cumpre princípios ganha presente. Precisa de mais o quê, irmã, irmão? Para a sua vida fluir. Às vezes tem coisa amarrada na sua vida porque você não perdoa. Às vezes tem coisa que tem porta que é para ser aberta. A Bíblia diz que se você não perdoar, o céu está fechado para você. Porque já viu quando você perdoa, o céu se abre? Se você perdoar, você é perdoado pelo Senhor. Se você não perdoar, está fechado esse acesso. É simples assim. Mas eu não saio, a minha vida não prospera. Você tem cumprido o princípio de ofertar? Não é só em dinheiro não, o seu tempo, se dedicar. O ofertório, a Bíblia já diz, Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida. Olha, tem tudo. Onde a gente está errando? Onde está sendo o meu problema? Por que eu não avanço? Não, eu quero ir mais alto, eu quero ir mais profundo. Se você quer continuar a ter uma vida rasa, é só continuar do jeito que está. Eu quero ir além. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar. Quero viver o que Deus tem para mim, os mistérios do Senhor. Você não quer? Então, que você possa, na sua vida, escolher sempre na direção do Senhor. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz que Deus escolheu o que o mundo considera loucura. Perdoar para o mundo às vezes é loucura. Andar mais uma milha para o mundo é loucura. Ser bobo, que isso? É os meus direitos. E diz que fraco e desprezível, e as coisas humildes, as que não são para envergonhar os sábios, os fortes e os importantes, a fim de que ninguém se glorie na sua presença, mostrando que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Eu quero essa sabedoria. Eu tenho orado muito ao Senhor, sabedoria. Tem gente que é tão inteligente, mas não tem sabedoria. Meu Deus. Então que você possa ter essa palavra no seu coração. Nessa segunda-feira o Senhor já está falando com a gente. Nessa segunda-feira o Senhor já está nos dando uma direção para você já começar diferente. Repetindo o versículo, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha que palavra é essa? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Você vai perdoar? Vou. Você vai pedir uma túnica, você está dando aí? Te bateu de um lado, você vai oferecer? Isso é realmente confundir o inimigo. Faça escolhas certas, não baseadas nas suas emoções e nem no momento que você está vivendo. Conheço uma família que o casamento estava em crise e a esposa decidiu juntar tudo e falar, vai embora, não te quero aqui nunca mais. Ela tomou uma decisão baseada na emoção. O marido foi e não voltou mais. Uma decisão baseada numa escolha, num momento de emoção. Então que a partir de hoje eu e você possamos pensar nessa realidade que pode parecer contrária ao mundo, mas a palavra de Deus nos garante que as escolhas baseadas nele traz frutos
traz retornos maravilhosos para a nossa vida. Que Deus abra seu coração, abra o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Meu amado Senhor, que tempo precioso é poder falar da Tua palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que muda a realidade, essa palavra que nos faz melhor, essa palavra que nos faz transbordar o amor de Deus por onde a gente passa, que às vezes a gente não precisa nem falar, liberar uma palavra, mas as pessoas conseguem enxergar em nós a Tua presença, a Tua essência, a marca do Senhor na nossa vida. Não é fácil perdoar, Senhor, não é fácil perdoar, mas quando nós estamos pautados na Tua palavra, quando a gente ouve a Tua voz, a gente entende, a gente sabe que a melhor escolha é a escolha que o Senhor coloca no nosso coração. Então dê direção para essa irmã que está com o coração cheio de rancor, magoada, machucada, ferida. Em nome de Jesus, começa a esvaziar esse coração e encher esse coração do Teu amor, da Tua graça. Dê condições para que ela enxergue, ela tenha como enxergar a Tua vontade na vida dela, Deus. Fazendo a escolha certa, não baseada em conselhos desse mundo, não baseada em como esse mundo faria. Não, Senhor, não. Pode parecer contrário ao mundo, mas é na direção do Senhor. Em nome do Senhor, eu te peço por este homem, por esse pai de família que ora comigo, dê a direção certa para coisas simples. Às vezes são decisões tão simples e pequenas que podem trazer uma consequência enorme. Em nome de Jesus, dê direção para esse pai, para esse líder desta casa, para esse sacerdote. Dê direção para ele cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Repreenda o pensamento contrário. Repreenda, Jesus, em nome do Senhor. Repreenda o pensamento contrário. Eu te peço em nome de Jesus, muda a realidade nessa manhã. Muda realidades nessa manhã, Senhor. Muda, o Senhor faz as coisas que não são como se elas já fossem. Muda a nossa maneira de entender a Tua palavra. Às vezes nós queremos entender da nossa maneira, do jeito que nos cabe. Mas a Tua palavra nos confronta, as Suas palavras nos confrontam. Que possamos entender e sermos guiados por ela. Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Senhor, cura as enfermidades. Em nome de Jesus, cura. O Senhor é o Deus que pode curar. Cura, Senhor. Essa enfermidade física no corpo, na alma, na mente. Cura, Jesus. Através do Teu poder. Abre porta de emprego. Por favor, Jesus, essa pessoa no desespero. Dê provisão para aqueles que não sabem nem o que vão comer hoje. Envie alguém para poder ser o provedor, Senhor. Dessa família o Senhor pode usar, o Senhor fala. Em nome de Jesus, nos dê um dia de bênçãos. Proteja a nossa casa, a nossa família e nos ensina a Te amar. Senhor, nos ensina a lutar as nossas guerras. O Senhor nos dá armas que destroem fortalezas do inferno. As nossas armas são tão banais, tão pequenas. Nos libere as armas que o Senhor tem para que a gente possa lutar as nossas guerras em Ti. Em nome de Jesus, a gente possa dizer: é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu venço as minhas guerras. É na oração. Nos proteja, venha nos blindar. Te peço pelo nosso Brasil, Pai, em nome de Jesus, nos proteja, nos guarda. Te peço pelos diretores dessa rádio, nosso irmão querido Edson Albertassi, Alice Albertassi, cada um que trabalha neste lugar, para que o Teu nome seja propagado, Deus. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos.